E aí, torcida apaixonada do Vascão? Estão prontos para mais um mergulho nas novidades do nosso querido Vasco da Gama? Mas antes de começarmos, já sabem, né? Se inscrevam no canal e deixem aquele like para não perderem nenhum detalhe do que está rolando no nosso amado clube. Dimitri Payet, um dos nomes mais esperados no futebol brasileiro ao chegar ao Vasco da Gama, teve um 2024 de altos e baixos, mas ainda assim se destacou com números impressionantes. O meia francês terminou a temporada como o jogador com mais assistências da equipe, somando um total de 9 passes para gol em 44 jogos disputados. Esse desempenho, considerando as dificuldades enfrentadas ao longo do ano, demonstra sua qualidade e sua importância para o time cruzmaltino. Mesmo com os desafios de adaptação ao futebol e ao clima do Brasil, Payet foi uma peça-chave no meio-campo do Vasco, oferecendo uma visão de jogo que poucos jogadores podem se gabar. No entanto, o percurso de Payet no Vasco não foi sem obstáculos. Ao longo da temporada, o jogador teve dificuldades para se adaptar à nova realidade, tanto em termos técnicos quanto culturais. A adaptação ao estilo de jogo do futebol brasileiro e ao clima quente do país foram fatores que, no início, geraram incertezas sobre seu futuro no clube. Em determinado momento, Payet até cogitou deixar o Vasco, com o desejo de retornar à Europa. Contudo, uma conversa franca com o presidente Pedrinho, que lhe garantiu um time mais competitivo para a segunda metade do ano, e a chegada de reforços como Felipe Coutinho, foram fundamentais para que o craque mudasse de ideia e decidisse continuar sua trajetória no Gigante da Colina. Desde sua chegada ao clube, em agosto do ano anterior, Payet tem mostrado seu valor dentro de campo. Com 60 jogos disputados pelo Vasco, o meia francês já marcou 8 gols, sendo 6 deles somente nesta temporada. Sua habilidade de distribuir passes decisivos, junto com sua experiência internacional, foi crucial para o desempenho do time, especialmente durante a reta final de 2023, quando o Vasco lutava contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Durante essa fase crítica, Payet se tornou uma das principais peças do elenco, com atuações de destaque que ajudaram o time a se manter na elite do futebol nacional. Ainda com seu futuro em aberto, Payet continua sendo uma das principais apostas do Vasco para a temporada de 2025. Com contrato vigente até maio do próximo ano, o francês é visto como uma das grandes esperanças da torcida para o início do Campeonato Carioca, marcado para começar no dia 11 de janeiro. Sua habilidade em articular o jogo e sua experiência acumulada ao longo dos anos podem ser essenciais para que o Vasco tenha um bom desempenho não apenas no estadual, mas também nas competições nacionais que se seguirão. O desempenho de Payet na pré-temporada será determinante para saber se ele permanecerá no clube até o fim do seu contrato ou se o time perderá um de seus maiores talentos. A expectativa é grande em torno do futuro de Payet no Vasco. A torcida, que já se encantou com sua técnica apurada, aguarda ansiosamente para ver como o jogador se comportará nas primeiras partidas de 2025. A relação entre o craque e o clube passou por momentos de incerteza, mas o cenário atual aponta para um possível desfecho positivo. Caso o meia francês continue em alto nível e contribua decisivamente para o desempenho da equipe, Payet pode se consolidar de vez como um dos ídolos da história recente do Vasco. A pergunta que fica no ar é: ele conseguirá levar o time a novos títulos e ainda superar as expectativas da imensa torcida vascaína? Só o tempo dirá, mas uma coisa é certa: Payet será uma peça essencial no planejamento da equipe para os próximos desafios. A possibilidade de Jorge Jesus treinar o elenco do Vasco da Gama tem gerado uma onda de entusiasmo entre a torcida e especulações no mercado. Atualmente no comando do Al Hilal, da Arábia Saudita, o técnico português é um dos nomes mais cobiçados para liderar grandes equipes, graças ao seu histórico de sucessos impressionantes. Com uma carreira que inclui títulos expressivos como a Copa Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro pelo Flamengo, Jorge Jesus se tornou uma referência no futebol mundial, sendo reconhecido como um dos melhores treinadores de clubes do mundo em 2013 e 2019. Agora, com rumores sobre sua possível chegada ao Vasco, a expectativa é enorme, e a pergunta que fica no ar é: será que o treinador português será o responsável por conduzir o cruzmaltino a uma nova era de conquistas? A ideia de ter Jorge Jesus à frente do time é empolgante, especialmente quando se considera sua metodologia de trabalho e a filosofia vencedora que ele impôs ao Flamengo. Seu estilo de jogo ofensivo, suas táticas arrojadas e sua capacidade de extrair o melhor de seus jogadores o tornaram um ícone no futebol brasileiro e europeu. A contratação de um nome de peso como o de Jesus poderia ser a chave para o Vasco dar um salto de qualidade significativo, disputando títulos com mais consistência e renovando a esperança de sua apaixonada torcida. Com o mercado de 2025 batendo à porta, o nome de Jorge Jesus parece cada vez mais forte, mas será que o clube conseguirá concretizar esse sonho? Só o tempo trará a resposta, mas a possibilidade de vê-lo no comando do Vasco já começa a gerar uma enorme expectativa em São Januário. A personalidade forte de Jorge Jesus é uma das suas marcas registradas e pode ser um fator crucial para o Vasco alcançar novos patamares.
Conhecido por sua liderança implacável, exigente e apaixonada pelo jogo, o treinador tem o perfil ideal para conduzir um time com a história e a pressão do Cruz-Maltino. Sua capacidade de motivar jogadores e exigir o máximo de cada um, sem perder o foco no coletivo, é algo que pode transformar o elenco vascaíno, colocando-o na briga por títulos importantes. Além disso, sua experiência em competições internacionais e sua visão estratégica de jogo podem ser fundamentais para fortalecer o time em momentos decisivos, tornando o Vasco uma equipe mais competitiva no cenário nacional e internacional. Sob sua orientação, o clube não apenas lutaria por vitórias, mas poderia, finalmente, devolver à sua torcida o protagonismo no futebol brasileiro, com uma mentalidade vencedora e ambiciosa que pode fazer toda a diferença na busca por taças. Antes de irmos adiante, dá uma curtida e clica no sininho para receber notificações no canal do Vasco para ficar por dentro de tudo. Vamos lá, continua aqui. Nas temporadas de 2021, 2022 e 2022-2023, Jorge Jesus continuou sua trajetória vitoriosa, destacando-se no comando do Al Hilal, da Arábia Saudita. Depois de deixar o Flamengo, onde conquistou a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro em 2019, o treinador implementou seu estilo de jogo ofensivo e competitivo no clube árabe, levando o time a importantes conquistas. Sua capacidade de fazer suas equipes jogarem de forma intensa e agressiva manteve sua reputação como um dos técnicos mais respeitados, tanto no futebol europeu quanto no internacional. Jesus, sempre exigente e estratégico, mostrou que sua visão de jogo transcende fronteiras, adaptando-se a diferentes contextos e mantendo seu alto nível de performance. A possível chegada de Jorge Jesus ao Vasco da Gama promete agitar o futebol brasileiro de forma significativa. Sua filosofia de jogo e a experiência adquirida em grandes clubes podem transformar o Cruz-Maltino em uma potência novamente, colocando-o de volta na briga por títulos. Com a intensidade que o português impõe, o Vasco poderia se tornar uma equipe mais competitiva e preparada para enfrentar os maiores desafios do futebol nacional e internacional. A simples possibilidade de Jesus assumir o comando do clube desperta uma enorme expectativa na torcida vascaína, que sonha em ver seu time de volta ao topo do futebol brasileiro. Torcedor vascaíno, chegou a hora de opinar. O que você acha da possibilidade de Jorge Jesus assumir o comando do Vasco? Será ele o nome capaz de devolver o clube ao lugar que merece no futebol brasileiro e internacional? Com sua experiência acumulada em clubes de peso como o Flamengo e o Al Hilal, o treinador português é reconhecido por seu estilo de jogo intenso e ofensivo, e por conseguir extrair o máximo de suas equipes. Se confirmado, Jesus poderia ser a chave para transformar o Vasco em uma máquina de conquistas, reintegrando a equipe na briga por títulos nacionais e internacionais. Mas será que ele consegue se adaptar ao desafio de resgatar o Vasco após um período de instabilidade? A torcida, sempre exigente e apaixonada, está ansiosa e cheia de expectativas. O que você espera dessa possível contratação? Será que a chegada de Jorge Jesus seria o combustível que faltava para reacender a chama do gigante da colina? Compartilhe sua opinião e nos conte o que espera desse novo capítulo na história do Vasco. Vem ver as novidades do Vasco todo dia. Se inscreve no canal e dá um like pra gente saber que você gosta. Fala o que você acha nos comentários, é super importante pro Vasco. Tchau, até o próximo vídeo.